Boa noite. Boa noite, internautas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, Ana Maria Mascaro, estarei junto com vocês agora na próxima hora. E nós temos um programa bem legal hoje. Mas antes disso, quero apresentar meu amigo e mestre, que estará comigo junto no programa, fazendo, que é o professor Dirceu Moreira. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, professora Ana Maria. É um prazer, sabe, estar aqui com vocês, apresentando um programa tão legal como Missão Educar, e que a gente vai ter a oportunidade sempre. Sempre que a entrevista, a gente está aprendendo, né, Ana Maria? A gente sempre está aprendendo, né? Verdade. É esse processo da eterna aprendizagem, que eu fico muito feliz de poder participar a cada vez que eu venho aqui, que agora nós temos uma equipe de apresentadores, né, de apresentadores. Verdade, um novo formato, né? É um né? novo formato e sempre para mim é muito prazeroso estar aqui. Tá bom? Eu agradeço demais, porque eu falei no último programa, ele é o nosso mestre, porque eu pergunto para ele, a gente fica sempre um passando para o outro, e eu te agradeço demais, viu, professor, pela sua ajuda. E hoje eu trouxe uma pessoa muito bacana também. Ele vai estar conversando com a gente, vai estar contando um pouquinho da vida dele, da história dele. Eu que o conheci há pouco tempo, mas assim fiquei fascinada com a história, com as atividades dele, um professor excelente. E vou anunciar aqui, é o professor Nelson Gonçalves, do Nascimento Filho. Vou ler um pouquinho do currículo dele. Ele é formado em Educação Física, com especialização em Psicopedagogia e Recreação e Lazer, com experiência em diversas áreas do entretenimento, expressão corporal e cultura. Atuou como professor do Ensino Fundamental 1 e 2, e na educação infantil e em grupos de terceira idade também. Atualmente é professor universitário nos cursos de Educação Física, pedagogo e escritor. Olha, não é fraco não, hein? Boa noite, professor Nelson, seja super bem-vindo, viu? Boa noite, eu agradeço o convite, né? Estou muito emocionado de estar aqui, né? Porque para mim é uma honra participar. Tudo que tem relação com educação me interessa muito, então me sinto muito lisonjeado de estar aqui participando desse programa. Muito bem. Bom, professor, o que todo mundo quer saber, como você iniciou na carreira de professor? Conta um pouquinho da sua história. Na verdade, é assim, eu sempre fui jogador, joguei voleibol minha vida toda. E aí o meu sonho era ser jogador, só que não deu certo e pensei, né? Então eu vou ser técnico, vou entrar numa faculdade de educação física para trabalhar como técnico na área esportiva. Só que aí estava eu lá, último ano de faculdade, entra um professor na sala, todo doido, estrambelhado. Ele olha e fala assim, vamos cantar uma musiquinha. E eu olhei aquele professor, falei, esse cara está brincando, ele vai cantar musiquinha aqui. E pasmem, ele começou a cantar musiquinha e a sala toda começou a cantar musiquinha. Eu comecei a cantar musiquinha. E eu falei, cara, que negócio maravilhoso é esse, né? E esse professor, o Hélio Barbosa, né? E aí eu me inspirei nesse cara. Aí eu falei, nossa, esse cara é demais. Só que eu tinha um problema, né? Eu era muito, mas muito tímido. Então eu olhava ele fazendo e falava, pô, podia fazer isso, mas como, né? Então eu tinha esse impasse, né? E aí inventaram, alguém falou assim, vai fazer curso de palhaço que ajuda na timidez. E lá vou eu fazer curso de palhaço para ajudar, né? E fiquei apaixonado, que eu nunca tive cacuete para ser palhaço, mas me apaixonei porque o palhaço trabalha com a criança, com a ingenuidade, com o riso inteligente. Eu não estou falando riso fácil, né? Aqueles palhaços que falam denegrindo a imagem de alguém, ou fazendo bullying, ou falando da característica. Não, eu falo daquela comédia ingênua, sabe? Aquela comédia divertida que tem na criança. E aí, hoje, além de professor, também sou palhaço profissional. Olha que coisa, né? Palhaço... Palhaço por acaso, professor? Foi. Foi um palhaço por acaso. Foi por acaso. E deu certo, hein? Deu muito certo, muito. Então, mas aí depois disso, desse professor que te influenciou, o que é muito bacana, né? Porque a gente vê hoje em dia a dificuldade que as pessoas têm em atuar dentro de uma sala de aula, em passar o seu conhecimento, e de repente ele conseguiu
mudar até a sua maneira de ver, né, o futuro, porque você, dali para frente, Não, foi uma mudança total. muito, porque eu tinha uma visão de aula. Tanto é que foi muito engraçado que na faculdade a minha turma era a pior e ninguém conseguia dar aula, ninguém. E quando esse professor entrou na aula e ele fez todo mundo olhar para ele, prestar atenção nele, eu falei, cara, eu preciso fazer isso. É muito eu esse cara, né? Só que eu falava, mas como? Como? E aí eu fui buscar, né? Fui atrás, fui assim, trabalhar isso em mim. E hoje eu me considero um professor assim. As minhas aulas são muito divertidas. Eu falo, eu vou numa sala, eu faço amigos, eu conto piada, passo conhecimento e principalmente aprendo muito com os alunos, né? Então, professora, a gente vai passar agora a primeira foto sua. Queria que você comentasse sobre, né, que eu sei que você viaja com várias palestras, forma turmas para fazer capacitação, né? Então eu queria que você e você numa peça, né, como palhaço. Essa peça a minha chama O Palhaço e a Menina de Rodas, né? E eu elaborei essa peça porque eu vejo que nas escolas, não são todas, mas a grande maioria não estão preparados, né, para essa questão da inclusão na escola. As pessoas falam muito de inclusão, mas o que a gente vê na maioria das escolas é assim, é aquela professora estagiária que toma conta da criança que tem algum problema, alguma deficiência, mas não inclui, né? Verdade. Não tem a inclusão. E, além do mais, você não tem, em alguns casos, nem acessibilidade tem. Mas é verdade. E pasme, né? Essa peça minha, ela é muito divertida. Eu faço mágica, eu interajo com a plateia. Ela, né? Quando eu fiz a peça, eu até contratei o diretor, que é o Marcos Horta, né? Que o cara é fantástico e tal. E ele falou, Nelson, vamos lapidar essa peça, vai ficar maravilhosa. Nossa, eu falei, vai ser a peça dos meus sonhos, né? Vai dar muito certo. Mas pasmem, as escolas pouco me chamam para fazer. E eu falo, mas por quê? Aí eu falando com o meu diretor, ele falou, por isso, porque não tem acessibilidade. Então elas ficam com medo, você vai levar um assunto, vai abordar algo na escola que às vezes, né, não tem. Vai passar quando vexame. Na verdade tinha que ser o contrário, né? Teria que ser uma luz aí para que as escolas se posicionassem, para que ajudassem todos a estarem fazendo a inclusão, né? Como deve ser feita. É uma pena que realmente as escolas ainda tenham esse receio, esse medo de trazer um evento como esse do professor, preocupado se tem ou não tem acessibilidade. Se não tem, é um bom motivo para a partir daquele momento para começar a ter a acessibilidade e a inclusão. A inclusão não é feita só de acessibilidade, é feita de coração, né? Que nem a tua escola, onde você realmente a gente vê aquele slogan da tua escola. Como você coloca a questão do acolher. Sim. Porque acolher vem antes do incluir. Antes do incluir. Porque você acolher é de coração, né? Vem antes disso. Exatamente, eu me preocupo muito com isso, porque eu sei que isso é importantíssimo. Uma das coisas que eu ouvi, eu estive num congresso, até depois, numa outra oportunidade, vou poder falar exatamente desse congresso, mas eu estive num congresso onde eu ouvi a seguinte afirmação, e que até comentei com vocês e quero que vocês concluam isso, de que nós, hoje em dia, vivemos assim, a escola, o prédio, século XIX, as salas foram ambientadas para o século XX, só que nós estamos trabalhando com crianças do século XXI. Então, está tendo um conflito aí, né? Como nós podemos fazer para atuar? Que nem antigamente existia o magistério, que hoje não existe mais. Os professores, quando saíam do magistério, eles saíam com a prática. Eles entravam dentro de uma sala de aula, eles sabiam fazer um projeto, eles sabiam fazer um planejamento, eles sabiam fazer as atividades. Hoje em dia... E não era nem considerado cursos de faculdade, não era. Né? Eram os Cefams da época, né? Exatamente, mas assim, o que a gente percebe é que as faculdades, os cursos de pedagogia e os outros cursos, eles não conseguiram implantar essa forma de desenvolver um professor. O que você tem a falar sobre isso, assim, da sua vivência? Porque você dá curso de capacitação, né, Nelson, para as escolas, para os professores, não é? Você faz muito isso. Eu viajo o Brasil todo fazendo isso. O que eu vejo e que, assim,
o que mais eu presencio são professores que não têm preparação nenhuma para lidar com os alunos na sala de aula. Assim, esses professores, eu digo, aqueles que saem da faculdade e vão direto, né, para a escola trabalhar. Eles não têm uma preparação. Você chega para ele e fala, monta um planejamento, um plano de aula, monta uma atividade, eles ficam assim, como que eu faço? O que eu devo fazer? Então, eu vejo que as escolas hoje, as faculdades, viraram um grande comércio. Sim. Né? Então, esse comércio, por exemplo, quando eu estudei em escola particular, né? Mas quando eu prestei o vestibular e eu passei, nossa, eu fiquei muito feliz. Nossa, era na época que tinha vestibular para valer. E eu fiquei, assim, em casa nós fizemos festas, né? E assim, nossa, hoje... Eu lembro que eu coloquei até o jornal com meu nome, sabe assim, Nana? Hoje não, hoje é prova programada, porque é marcada, agendada, né? Provas agendadas. Não, né? Hoje é um absurdo, porque a pessoa passa na calçada da faculdade e pergunta, o que tem aí? O cara, não, você já está matriculado. Agora, professor, essa frase que você falou aí ou foi o professor Werneck que disse, porque ele diz exatamente assim, são prédios do século tal, e as crianças do século XXI. Sim, hoje em dia. Então, na verdade, é o seguinte, as crianças estão com um nível de exigência muito grande, um processo acelerado de aprendizagem. Então, você vem com aquela coisa antiga, aí as crianças ficam entediadas. Quando elas não dizem, tia, você já falou isso pela segunda vez. É verdade. Já Bom, agora, confronta logo de imediato. É verdade. Né? Agora a gente vai fazer um intervalo, tá? Mas nós voltamos. Olha, espera aí que o assunto está pegando fogo. A gente já volta já, tá? A escola, comandada pela professora Ana Maria, que é a apresentadora do programa de hoje, que caracteriza basicamente por aquela palavra que eu falei para você, o acolhimento e o comprometimento com a criança. Isso é fundamental para uma escola. Piccolino Mil. E, aliás, eu encontrei até uma imagem da Piccolino Mil através de um aluno seu que estudou lá na época. Nossa, achei interessante aquilo lá, né? Como as pessoas guardam aquele primeiro momento, porque foi acolhido, foi bem recebido, foi recebido com amor, com carinho, a extensão. E com detalhe, estou lá desde a fundação, hein? E Ana Maria, mais ou menos como se fosse uma extensão da própria... Eu amo o que eu faço, é verdade. Mas, bom, professor, vamos voltar então ao nosso assunto. O que você acha, assim, qual seria uma escola modelo hoje? Seria o início ali na escola infantil. O que você acha que falta para os profissionais, assim, para se engajarem, para que a gente torne realmente essa fase uma fase de desenvolvimento sadio, perfeito? Bom, o que eu vejo hoje é assim, são os 3 pilares, né, que devem ser muito bem trabalhados. Professor. Então, o professor, não é, ele se formou, pronto, ele já está apto. Não, ele tem que sempre estar fazendo curso, sempre estar se capacitando, sempre estando fazendo alguma coisa voltada à área dele. Isso é fundamental. E eu acho que a escola tem que investir muito nisso, né? E tem escola que não investe. Outra coisa, na família. Não adianta você querer dar aula para a criança. Dar aula para a criança é fácil, né? O problema hoje como lidar com a família, porque a família hoje, ela meio que fez assim, ó, a escola, vocês vão dar a educação, vocês vão dar o ensinamento.
e eu pago para isso. Então, ela pegou toda a responsabilidade e jogou para nós. Você fala que terceirizou, é isso? Isso, terceirizou. Terceirizou a educação, que é um papel da família. Isso. Então, esse é um problema muito grande. Por isso que eu falo que, se não trabalhar formação de professores e não trabalhar os pais, não adianta nada, né? E o terceiro, que é o terceiro pilar, que é a questão da escola em si, né? Então, você trabalhando na escola, professores e a família, eu acho que aí sim você poderá mudar, né, algo para melhor, porque senão não adianta. Uma coisa que eu vejo muito que não existe, e uma coisa que eu faço assim muito, e eu não vejo isso em faculdade nenhuma, é priorizar essa questão motivacional do professor. O professor não está motivado para dar aula. Antes eu era um daqueles que falava, professor, principalmente professor que é do estado ou do município, eu falava, ele quer ser professor porque tem a estabilidade. Antes eu pensava assim. Uhum. Mas aí, hoje eu penso diferente. Eu penso assim, não pode ser isso. Não pode. Não pode. Não pode, porque Literalmente senão... Olha, não pode. na verdade, eu penso assim, que tanto o professor, quem trabalha na área de educação e quem trabalha na área médica, eu acho que foram escolhidos por Deus, sabe? Porque se você for olhar financeiramente, realmente talvez não te dê o suporte do trabalho, da imensidão do trabalho que você tem. Porque quando você educa, até queria também falar sobre isso, criar e educar têm os mesmos significados? Eu só queria colocar uma coisinha, Ana, do que o professor colocou, que realmente hoje a questão da família, professor, é tão fundamental que a família meio que delegou para a responsabilidade de educar para a escola, como se dissesse para a sua escola lá, não, vocês não estão educando meu filho, não mandei ele para cá para ser educado? Não, a educação é de berço, começa dentro de casa, que é o amor, que é o carinho, que é o limite, que é o respeito, que são os limites, as regras, disciplina. Não, joga isso para a escola não tem possibilidade, e não é o papel dela fazer isso, o papel da escola é desenvolver a inteligência através da instrução. Pode sim dividir responsabilidade, mas que essa família seja atuante. Eu acredito nisso, na divisão das responsabilidades, porque a escola, principalmente da educação infantil, ela mudou um pouco o perfil. Antigamente, as crianças iam, há 20 anos atrás, quando eu montei a escola, quando eu inaugurei a escola, as crianças iam e ficavam meio período, das 8 ao meio-dia, das 13 às 17. Hoje já não é assim. Hoje os pais necessitam da escola período integral. Então, assim, as escolas têm que assumir também essa responsabilidade de cuidar da alimentação, de cuidar da higiene, de cuidar, mas assim, como parceiros. Não adianta, por exemplo, a mãe colocar na escola, a criança escova os dentinhos de segunda a sexta, sábado e domingo, ela não deixa escovar. Ela não, sabe, porque a gente percebe muito isso, que os pais não conseguem ter o domínio das atividades em casa e quer que a escola assuma completamente. Eu já vi isso, já notei isso, presenciei isso, principalmente na educação infantil. O primeiro não que a criança vai tomar é com o professor, não é com o pai. Por quê? A nossa educação, não sei, acho que, né? A nossa educação era assim, o pai trabalhava, a mãe cuidava de casa. Hoje não, hoje a família é assim, pai e mãe tem que trabalhar. Pai, mãe, como filho. você falou, antigamente... a criança ficava meio período, hoje fica período integral. E hoje nem com os avós, os avós são atuantes. Eu sei que eu sou avó e eu ainda tem que trabalhar. Aí que entra a questão. O pai, quando ele chega em casa e o filho está fazendo qualquer coisa que não agrada, ao invés de ele chamar a atenção, corrigir, ele pensa, mas eu fico tanto tempo longe do filho, Exatamente. coitado. Ele sente culpa. Então, essa culpa ele não percebe, mas ele está criando um animal ali, né? Um bicho, porque a criança faz o que quer. E aí ele quer compensar como? Com amor, mas qual o tipo de amor? Brinquedos. O amor de troca. O amor olha o que eu trouxe para você, olha, eu vim te buscar, mas olha o que eu comprei. Novo, comprando um tablet, um celular. Exatamente. Eu vi um artigo dizendo que 45% das crianças no mundo, 45%, até, se eu não me engano, 4, 5 anos,
45% dessa população de crianças já tem o seu tablet, seu celular, Sim. seu computadorzinho. Sim. Hoje ninguém mais tem celular. É smartphone. Por mais humilde que seja, vai ter um smartphone. Hoje a gente vê os alunos de 3, de 4 anos ficarem nos quartos assistindo vários vídeos, sabe? E que os pais não têm a mínima ideia do que estão assistindo. Não, e mesmo que tenha, não é nada dirigido, não é nada... outro fator, né? Como eu trabalhei muito com psicomotricidade, é um outro fator. Hoje a criança ela tem um estímulo muito grande, visual e auditivo. É muito grande. Sinestésico acabou. Sim. Então, a mãe acha que aquilo lá, nossa, meu filho é esperto, meu filho é mais... Não, não é bem assim. O estímulo visual, auditivo dele está ótimo. Só que ele vai fazer um quebra-cabeça no iPad, né? Ele não está vendo o tamanho da peça, a textura, o peso, o tamanho. Exatamente. Sim. E isso é comprovado, não sou eu que estou achando, não, é comprovado. Isso, lá na frente, pode causar distúrbios de aprendizagem. E tem mais uma outra coisa, subir numa árvore pelo tablet é muito diferente que realmente aprender lá a pegar aquela coisa na mão. Outro dia eu estava no shopping, né? E eu sou muito observador. Então eu estava lá e vi aquelas crianças com aquele, eu nem sei como que chama, ele parece um skate móvel. Que é móvel, sei. Skate. Não é da nossa época, nós não sabemos o nome. E eu olhando aquilo, eu falei, gente, acabou tudo, né? Porque a menina, ela tinha... Já não vai andar mais. 9 anos. E você olhava para a menina, ela era uma menina obesa. E aí o pai ainda me compra um negócio desse para a filha. Não, quando não tem aquele, tem o tênis que tem na ponta do tênis, ele tem as rodinhas. Sim. Ele anda tudo sobre rodinha. Quer dizer, o exercício da motricidade, pelo menos aí é que entra o papel da escola, porque você falou. Sim. A escola tem que ser a parceira na medida em que, se ela não está acontecendo isso em casa, vai ter que acontecer na escola. A escola hoje realmente acaba mudando bastante o papel dela nessa responsabilidade do desenvolvimento da motricidade da criança. E eu ainda digo mais, porque as escolas que têm essa visão, né, que querem os seus alunos desenvolvendo esse lado, elas encontram uma barreira com os pais. Porque a criança chega em casa e fala determinada coisa, no outro dia a mãe já quer saber o que foi, o que aconteceu, não precisa muito, não Ana, era aquilo. Não precisa muito. Você vai fazer um trabalho de motricidade lá na escola, a criança cai e rala o joelho. Aí chega em casa e mostra lá aquela coisa drama que a criança vai fazer normalmente, aí pronto, é o suficiente para os pais levantarem toda aquela polêmica. Então, realmente tem... Às vezes tem pais, hoje em dia, graças a Deus, não mais, mas eu já tive pais que reclamaram que a criança ia com um uniforme sujo, sabe, às vezes. Poxa vida, como que você vai fazer uma atividade onde você vai fazer exercícios no chão que a criança não vai se sujar ou que não vai, com o tempo, gastar o joelhinho, né, a roupinha? E não pode sujar a roupa mais, né? Sem contagem, vamos falar a real aqui, sem contar que ninguém mais lava a roupa no tanque. Não, no tanque... Não, todo mundo joga na máquina e a máquina faz. Agora vem com essa desculpinha. Então, olha, eu vi também uma notícia, assim, alunos brasileiros lideram o ranking de indisciplina em salas de aula. Então, esse seu professor que entrou dentro da sala, você mesmo falou que a sua sala era uma sala terrível. E o seu professor, quando ele entrou, quando ele veio com alguma coisa nova, né? Ele surgiu com uma coisa nova. Ele trouxe algo diferente. Ele conseguiu fazer com que a sala prestasse atenção nele. Sim. Então, assim, será que hoje em dia nós não estamos vivendo essa tal indisciplina, porque nós realmente, os professores ainda não se conscientizaram de que eles têm que mudar a forma de dar a aula? Então, sabe o que acontece? Eu dei até essa palestra num congresso uma vez chamado Autoridade ou Autoritarismo, né? Porque os professores, eles às vezes não brincam em sala de aula com medo de perder o respeito ou a autoridade. E isso é um erro gravíssimo. Porque a criança, o adolescente, ele vai prestar atenção, ele vai obedecer, no caso, quem ele gosta. Então, se o professor chega com uma dinâmica diferente, né, uma aula dinâmica, não uma aula parada, eles vão prestar atenção. Né? Então, isso é um erro, porque
a gente acha que brincar é só para criança. E não, o adulto brinca também. E porque acha que vai perder o respeito. Isso Agora, é um professor, E quer é ver o contrário, né? É o contrário, né? Quer ver uma coisa que gostaria de colocar? A gente está no bate-papo aí, que é o seguinte: por que que as escolas continuam mantendo essa máscara do professor? Será que não teria alguma coisa por trás no sentido de que tem medo do conselho tutelar, porque hoje tudo é o ECA, mas vai ler o ECA diz também das responsabilidades da criança, não é só os direitos, lá também constam os deveres. Sim, Então o professor fica, Ana Maria, meio que tolhido de fazer isso, de chamar atenção, com medo de perder autoridade, de que os pais achem ruim. A escola também não está preparada, e nem nossas faculdades. Não. Bom, vamos segurar esse assunto agora um pouquinho. Vamos ter mais comerciais e aí a gente já volta. Aguarda só um minutinho que a gente já está de volta. Voltando, então. Professor, existem países em que a gente, de repente, pode até se basear um pouquinho, né? E trazer, de repente, um pouco de conhecimento para cá. Eu ouvi falar que na Finlândia existe um ensino um pouco diferenciado, onde as crianças elas aprendem de uma forma mais aberta. O que você acha? Eu acho que, assim, a maneira que a Finlândia... Porque a Finlândia, ela concorria com os Estados Unidos para, assim, qual país seria o primeiro do mundo na área da educação. E, de repente, a Finlândia subiu, assim, astronomicamente, deixando os Estados Unidos lá embaixo. E aí foi um educador dos Estados Unidos saber o que aconteceu. E chegou lá, ele viu uma escola totalmente diferente. Como? As crianças, eles priorizam. A criança tem que brincar. Que é isso que nós temos que fazer. O maior problema nosso hoje é assim, o pai, ele se vê muito no filho. Então, ele se projeta muito. Eu já fui dona de escola, não sei se eu te falei, né? Eu fiquei 1 ano. Eu não aguentei. É sério. Por quê? Porque a mãe chegava para mim e falava: professor, minha filha tem 3 anos e não sabe escrever. E eu falava para a mãe, mas ela vai assinar talão de cheque, mãe. Para que você quer que ela escreva? Com 3 anos. Porque assim, é querer mostrar para alguém que o filho está lendo, escrevendo. É a competição, né? Exatamente, para então, mostrar. Quando você faz um teste, Ana, faz um teste. Coloca lá, bastante lúdico, faça a criança gostar da escola. Que você não vai ter pais reclamando. Não. Ah, meu filho só vem aqui para brincar? Eu não estou pagando para ele vir brincar. E eles não percebem que essa brincadeira já é o desenvolvimento corporal, psicomotor, cognitivo, afetivo. É tudo. É tudo. Eles não percebem que a criança, quanto mais estímulos diferentes você der para ela, mais capacitada, inteligente ela vai ser. Né? Então, lá na Finlândia, por exemplo, eles não têm prova. Olha que absurdo isso, né? A criança não fica com pavor de prova. A criança escolhe o que ela quer aprender. E a escola é 2, 3 horas de escola. E o que eu mais gostei, ela não leva lição para casa. Porque o pai adora você dar lição para casa. O pai ama isso, sabe? Ai, meu filho não... Não, eles falam assim, estudar é a escola que tem que estudar. Em casa ele tem que fazer outras coisas. Ele tem que brincar, se divertir, interagir, passear.
Então, a ideia deles de educação é totalmente diferente. Professor, então nós estamos na contramão da coisa. Você falou que são 2, 3 horas na Finlândia. Sim, é. Se são 2, 3 horas, nós estamos totalmente, Ana Maria, na contramão quando está falando do período integral. Minha opinião, uma criança passar o dia todo na escola, cara, isso é no mínimo... Não, professor, mas aí... Por isso que chega uma idade... A criança não suporta mais escola. Não, mas aí eu vou defender um pouco o outro lado. O que eu penso é o seguinte, lógico, seria ideal o ensino assim, seria. Só que nós não estamos na Finlândia, nós estamos no Brasil. Nossas legislações são outras, a nossa forma é outra. Os pais realmente precisam trabalhar, mas eles precisam colocar, então, numa escola onde elas atuem dessa forma. Eu, por exemplo, as crianças que são do período integral, elas não ficam o dia todo fazendo atividade. Então, elas têm a parte de recreação, elas têm a parte onde elas vão fazer o desenvolvimento. Mas, Ana, você está com a sua escola particular. Eu estou falando mais no âmbito do governo. As escolas particulares, elas têm a capacidade e elas estão preparadas para esse tipo de atendimento. Eu estou falando no âmbito do governo. Eles dão na contramão nesse sentido. Porque eles estão fazendo as reformas e estão querendo até que o ensino médio no período integral. Pois nós não temos estrutura para isso. Agora, a Finlândia, por exemplo, é um país frio, tá, uma série de outras estruturas, tem as limitações do tamanho de territorial. O governo lá investe na educação, não é como aqui. Lá não existe escola particular. Então, por quê? Não existe. Porque lá o governo supre essa necessidade, o que não acontece aqui. Aqui no Brasil. Né? Aqui não acontece isso. E mesmo essas escolas que estão no período integral, que são do Estado, ou mesmo da Prefeitura, eu acredito que, pelo projeto político deles, eles devem colocar lá. Eu nunca fui visitar. O professor até que visita que pode falar. Mas eu vejo também que eles atuam dessa mesma forma. A criança não vai para a sala de aula e fica tempo integral dentro da sala de aula. O problema do ensino de tempo integral na área governamental, não estou dizendo todas as escolas, mas uma coisa é realidade. Nós não estamos preparados para uma criança entrar em sala de aula, depois ela ter mais um outro período equivalente ao período que ela esteve, em atividade, uma série de coisas. Nós não estamos preparados, com exceção de algumas escolas, modelos, por aí, talvez esteja nesse sentido. O professor pode confirmar isso, porque tem viajado muito por aí. Você que viaja pelo Brasil, você vê as escolas se preparando nesse sentido? Então, algumas, mas a grande maioria não tem preparo. E você vê pelos professores, né, o jeito que eles falam. Eu estou cansado, eu não consigo ficar o dia inteiro com a criança. Já não tenho mais ideia, não sei o que eu faço. Então, os próprios professores reclamam da estrutura. É igual, voltando rapidamente aqui, a questão da inclusão. Todo mundo fala, tem que incluir, acessibilidade, coisa linda. Mas você pergunta, você recebeu o auxílio para isso? Você foi preparado para isso? Para receber uma criança com distrofia muscular, com paralisia cerebral? Você recebeu isso? Não. Não recebeu. Então, como é que vai funcionar? Né? E a escola, o sinônimo de escola deveria ser prazer. A criança deveria ter o prazer. Né? Talvez a única coisa que eu possa concordar com o que você falou, Ana, no sentido de que se o governo não oferecer isso, mesmo oferecendo ainda de uma forma incompleta, essa criança também ficar jogada na rua, na casa do tio, na casa do avô, sozinha em casa, correndo riscos. Então, o governo oferece isso bem de uma forma paliativa. Nesse sentido, eu até concordo, porque eu preferia deixar essa criança numa escola, mesmo que ela não tenha atividades programadas, de uma forma bem pedagógica, de uma forma do desenvolvimento dela, do que ela ficar na rua, né? Ficar na rua sob risco, ficar dentro de casa sozinha sob risco, ficar com os avós também sob uma condição precária. Então, nesse sentido, aí a gente abre a exceção para essa forma. Até que, obviamente, se melhora esse processo. Né? Mas aí também podia se humanizar bem os professores, né, nesse sentido de saber que essas crianças não pediram, às vezes, para estar lá naquele lugar e que elas precisam de afeto, que elas precisam de atenção, que elas precisam de carinho. E, assim, pelo que eu vejo, não precisa ter
verbas monstruosas para você fazer. Você pode fazer brincadeiras e brinquedos com materiais recicláveis. Então, assim, falta também essa vontade dos profissionais na área de educação. Isso eu trabalho muito com palestras motivacionais, né? Então, quando eu chego no ambiente, eu vejo, assim, na maioria das escolas, aquele professor desanimado, sem brilho nos olhos, aquele professor que está ali pelo salário, e aí eu penso, que salário que ele está ali, né? Porque... Mas tudo bem. Acho que pelo salário não, né, professor? Mas é o que supre a vida dele, muitos. né? Aí eu pergunto, né? Eu faço até uma brincadeira, eu falo assim, quando você entrou para a escola, você lembra da emoção que foi, né? Sim. Aquele negócio, nossa, vou trabalhar na minha área. Aí eu falo, você foi dormir mais cedo, acordou antes do horário, chegou na escola meia hora antes. E foi embora feliz no primeiro dia, falando, nossa, que... Aí eu falo, por que agora aquela musiquinha do Fantástico é um ódio na sua vida? Começou a musiquinha, você já começa, não fiz nada esse final de semana, cuidar de casa, cuidar de marido, amanhã tem aquelas crianças correndo para lá, para cá, aí vai dormir chateada, acorda atrasada, chega meia hora depois e não vê a hora de sair. Às vezes a pessoa ela sai da escola às 5 horas, né? Aí vem a coordenadora, gente, queria falar com a fulana, vocês viram a fulana? 5:01. Ela já está com o pé na Aí rua. fala assim, quem é fulana? Ah, lá no ônibus. Já foi. Né? Então, você vê, e eu trabalho muito essa questão. Eu falo para o professor assim, às vezes seu desânimo é outra coisa. É assim, você parou de fazer o que você gosta também. Parou de se divertir, parou de passear, né? É só compromisso, é só obrigação. Oscar Wilde, ele fala um negócio que eu acho fantástico. Você vive ou você existe? Porque a maioria de nós, a gente está existindo. É aquela questão que a Ana levantou no começo, a diferença entre educar e criar. Justo. Bom, nós vamos dar mais uma pausa para mais um comercial e já voltamos. O assunto não acaba.
E eu gostaria de falar para o professor Nelson que a gente também não pode, a gente vive num mundo de esperança, né? A gente às vezes vai dormir chateado tudo, mas ainda bem que tem a noite, você acorda no outro dia, engata uma primeira e fala, não, hoje o dia vai ser diferente. Então, assim, que a gente não deve perder o otimismo, que não deve perder a esperança. E para isso, o que você faz? Acorda e faz o quê? Então, eu tenho uma dica assim, que eu faço nas minhas palestras, são 5 dicas, né? Não é ser positivo, não perder a visão das coisas, se comunicar sempre, né? E o aprendizado, a sabedoria, o conhecimento é infinito. A gente sempre tem que buscar isso. E o último, que até eu coloco no dedinho menor, que são pequenas atitudes. Nós temos que ter pequenas atitudes. Com pequenas atitudes você faz qualquer coisa. Mas você não pode ficar parado, você tem que ter as pequenas atitudes, né? Então isso ajuda muito nessa questão motivacional, da autoestima. E eu vejo dessa forma, né? Professor Nelson, o que você poderia dizer aos professores que nos assistem quanto à motivação de uma mulher que trabalha numa escola, sai daquela escola, vai para outra, já gastou 1 hora para chegar lá de carro, de ônibus, e tantos alunos, tantas salas de aula, vai, mal está tentando comer direito, tomar um lanche, e ela vai para uma outra escola, está tremendamente já cansada, já está estressada, e ali fica até às 18 horas e volta para casa e encontra pela frente a terceira jornada, que é cuidar da família, que é cuidar de tudo. O que nós podemos dar de esperança com a nossa fala para essa, principalmente a mulher? Porque o homem não tem essa jornada, né? O homem não tem a terceira jornada. Mas o que você diria, você daria essa mensagem para essa mãe, para essa professora? Então, primeiro, eu acho assim, é difícil, não vou falar que é fácil, né? Eu falo assim, a mulher, ela é um ser superior ao homem. Porque a mulher, ela faz 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Você pede para o seu marido esquentar um leite, ele derrama, ele não consegue, né? Então, o que eu vejo, muitas vezes, é assim, a gente se põe, né? A gente está onde a gente se põe. Eu sempre digo para as pessoas, você está aqui porque você veio até aqui. Você vai fazer isso porque você foi à procura disso. Se isso está te dando... porque o nosso corpo é o nosso maior aliado. Se isso está te dando desconforto, se você não está sentindo bem, não faça, sabe? Deixe alguma coisa de lado, porque essa sobrecarga, né, o corpo ele vai falando até que chega uma hora ele te coloca de cama doente. Agora, se você quer motivar, pensa assim, eu posso até fazer o que eu não quero agora, mas eu vou fazer bem feito para chegar onde eu quero. Então, eu vou fazer o meu melhor para chegar onde eu quero, né? E isso me motiva. Que nem eu tenho uma experiência de vida peculiar, né? Porque eu tenho uma experiência de vida peculiar, porque assim, eu trabalho hoje com motivação com as pessoas, porque eu tive uma experiência, né? De vida meio que diferenciada, né? Ano passado, eu tive uma experiência de vida muito ruim. Eu perdi minha esposa, né? Com 6 meses, com câncer no ovário. A minha filha casou, saiu de casa, né? E no final do ano eu fui mandado embora da faculdade. Quer dizer, foi tudo ao mesmo tempo. Nossa, situação difícil. Né? E eu falo, hoje eu trabalho com motivação e eu sou exemplo, né, para qualquer um, que se você não tiver as pequenas atitudes, não tiver amigos, não ir atrás do que você quer, você não aguenta. É igual a música do Raul Seixas, não pense que a cabeça aguenta se você parar. Então você não pode parar. Né? Então hoje eu me dedico a isso. Que nem eu sou palhaço, né? Faço palhaço em hospitais, eu levo alegria para as crianças com câncer e eu falo para quem quer ir, você está bem para ir lá? Porque não adianta, se você falar, não, eu vou lá porque eu me sinto bem, está errado. Você tem que ir lá bem, você não tem que ir lá se sentir bem. Você não tem que ter troca, você tem que ir lá dar o bem. Né? E aí,
quando o senhor fala isso, todo mundo, se o senhor contar a vida do senhor, a Ana contar a vida dela, todo mundo vai falar, nossa, que correria. Mas nós escolhemos isso. Não foi ninguém que chegou para você e falar, você vai dar aula, você vai trabalhar. Não. Então, a pessoa tem que ter essa consciência, que foi ela que se colocou lá. Ela tem que, então, se motivar com pequenas coisas, não parar de fazer o que gosta, ir atrás, se divertir com pequenas coisas, que nem quando eu falo, a gente existe ou vive, viver não é fazer loucura, não estou falando de chegar em casa, pegar, some, pega a sua mala, quero ficar solteiro, não é isso. Viver é a gente, sabe, ir no cinema, sem ser quarta-feira ou segunda, que é promoção, você está lá no shopping, lá, daí você fala, acho que eu vou no cinema, é chupar um sorvete no frio, porque você gosta. Né? É andar na chuva. E aproveitar as oportunidades, isso, né? Viver isso, pequenas coisas. Porque é verdade, são as pequenas... E geralmente é isso mesmo, sim. Quando você vai fazer as pequenas coisas, quando você olha para trás, você vê o quanto elas se tornaram sim. Grandes, né? Eu concordo com você, e eu acho que realmente há esperança, sim, né? Sempre. A gente não pode perder a esperança. É aquela nunca. coisa, você vê o copo meio cheio. Né? O esperançoso, ele fala, não, tá meio cheio, sim. O outro fala, não, tá meio vazio. Depende do ângulo, da forma com que você está emocionalmente. Eu falo assim na vida, tudo tá certo. Tudo tá certo. Eu aprendi isso. Porque, você vê, eu sou professor de educação física, minha esposa era dançarina, ela era professora de dança. Na família, a gente era considerado o casal fitness. Alimentação regrada, dormia cedo e tal. E aconteceu isso. Então eu falo, cada um aqui tem um tempo. E tem um número. E cada hora, cada momento. Uma senha, né? Cada um tem a sua senha, né? Daqui a pouco chama, tchau, já fui. Não tem como você passar para o outro. Então, fica com a minha senha. Uma coisa, Ana Maria, que eu aprendi na minha vida, assim, e foi da pior forma possível, é assim, não reclamar de nada. Até quando dá errado alguma coisa, eu falo, o que eu tenho que aprender com isso? Mas, professora, é importantíssimo você falar isso, sabe? Porque, olha, diante do que você viveu, né? Que eu não sabia, né? Que você está falando agora. Diante do que você viveu. E você, por trabalhar com motivação, e você está assim, né? Então, quer dizer, qualquer pessoa, seja lá o problema que você está vivendo, você tem que se erguer e ir, sim. Né? E outra coisa, é que nem em sala de aula mesmo, quando você procura dar o seu melhor, a turma corresponde, ela responde também sim. Positivamente para você. Então, é um círculo isso, né? Uhum. Agora, quando você chega estressado, você nota que quando você chega... As crianças, às vezes, estão lá naquele burbulho. Você fala... Nossa, todo mundo para prestar atenção em você, né? Então, assim, depende também muito do seu posicionamento, né? Perante aos seus alunos... perante ao seu trabalho. E isso também a gente está falando com relação aos professores, mas é na vida no geral. Na vida no geral. A gente não pode perder as oportunidades de fazer as amizades. A forma com que você se expõe, a forma com que o professor chega, a forma com que o professor se apresenta na sala de aula, as crianças são verdadeiramente termômetros. Elas literalmente dizem, e olham para o professor e dizem, professor, você está triste. O que está acontecendo, professor? Então, eles são termômetros. Inclusive, o professor deveria se utilizar das crianças como um termômetro. Os pequenininhos, porque... eles até sabem quando você cortou o cabelo. Você chega lá, professora, você cortou o cabelo. Nossa, você... marido não percebe, mas os alunos percebem. O marido não percebe. Bom, a gente está quase chegando ao final do nosso programa, né? Uma satisfação enorme de ter trazido o professor Nelson. Quero que ele venha mais vezes aqui, porque ele assim, tem um trabalho fantástico. E eu sei que eu vou poder participar de alguns cursos que ele vai dar, então, estou lá dentro, a gente vai continuar juntas. Mas eu gostaria, professor, na sua conclusão agora, que você falasse a respeito do curso, das palestras que você dá e de uma chamada que você está tendo agora no Facebook, que eu achei muito interessante. E o tema também. Tá. Então, eu desenvolvi um projeto de trabalhar com os professores, assim, não adianta eu chegar lá e falar sobre a questão pedagógica, o lúdico, o aprendizado. Então, eu desenvolvi 5 palestras motivacionais, que eu acho que a gente tem que trabalhar isso, né, o bem-estar, a qualidade de vida e a autoestima do professor. E aí sim, depois, introduzir as outras palestras. Né? Então, eu falo de autoestima, eu falo de prosperidade profissional, eu falo sobre ser criativo, eu falo sobre... como você trabalhar o seu tempo na escola, né? Porque a gente
às vezes não sabe lidar com o nosso tempo, né? E você ser você mesmo, trabalhar o seu eu. Então, aí depois, eu tenho também desenvolvido palestra para pais, que isso é uma coisa muito boa, que está dando muitos resultados. E agora eu vou desenvolver, no dia 1º/7, né, numa escola, o tema ai, gente, agora... Fugiu também. Reconhecimento familiar, uma coisa assim, né? Reconstrução familiar, um lado bem-humorado das coisas sérias. Então, eu vou falar sobre isso de forma bem-humorada, mas assim, dando aquele tapinha de pelica, né, no pai, falando, ó, pai, isso aqui é obrigação sua, ó, isso aqui é obrigação da escola. Então, mas assim, de forma bem-humorada, divertida, isso tem dado muitos resultados. Então, esse é o trabalho que eu estou desenvolvendo. E fora isso, eu tenho também um trabalho que eu faço como animador, né, de festas, festa junina, festa do Dia das Mães, Dia dos Pais, festa da família, festa de formatura. E eu também tenho 2 espetáculos que eu também escrevi e atuo nas escolas ou em teatros, né? Que um é o Botão Mágico. Que ficou em cartaz no Zoológico de São Paulo, né? Nós ficamos 8 temporadas lá. Mais de 20 mil pessoas assistiram, e devido ao grande sucesso ele virou livro infantil. E tem esse que é o Palhaço e a Menina de Rodas, né, que é o palhaço com uma cadeirante, ela é atriz, ela não é cadeirante, mas ela faz o personagem. E lá ela mostra sobre inclusão, acessibilidade, sobre como trabalhar as diferenças e tal. Então esse é o trabalho que eu desenvolvo, desde a formação do professor, da questão motivacional e também das animações ali que ocorrem nas escolas. Então, quem quiser saber mais sobre o professor, no Facebook dele, como que te encontra lá, professor? Não, é fácil, é Prof. Nelson Gonçalves. Aí já vai me encontrar. Tem o meu site, que é www.profnelson.com.br. Ele não trouxe os livros, mas quem quiser dar uma olhadinha lá, fique à vontade, né? E a gente vai, com certeza, trazê-lo mais vezes aqui no programa e abordar outros assuntos também, que são tão importantes quanto esse, né, para o Missão Educar. Queria agradecer demais a audiência, né, vocês aí desse lado. Um beijo grande e até o próximo programa. Obrigada.